Olá, agrarista! Meu nome é Paulo Roberto Cole e esse é mais um vídeo da Escola de Agraristas. Aqui a gente semeia conhecimento para colher excelência na advocacia do agronegócio. Sempre lembrando, se inscreva no canal, acione as notificações com o sininho, curta, compartilhe e deixe seu comentário para a gente saber mais sobre as questões que envolvem o agronegócio e promover debates aqui no nosso canal. No dia de hoje a gente vai tratar sobre um tema muito pouco explorado. Inclusive essa situação aqui que eu vou narrar ocorreu em um caso específico aqui do escritório que a gente acompanhou e se trata de infrações contratuais por parte do arrendatário e a possibilidade de revisão contratual, ou seja, para que o contrato de arrendamento, nesse caso específico, ele permaneça, visando proteger a função social da propriedade e o princípio da continuidade dos contratos. Então a gente sabe que o contrato agrário, os contratos agrários típicos, eles estão disciplinados no Estatuto da Terra e também no regulamento do Estatuto da Terra. Então lá elenca diversas situações e princípios que devem orientar os contratos de arrendamento. E dentre esses princípios está a função social da propriedade. Então, o contrato de arrendamento ele tem, por natureza precípua, a preservação da função da propriedade. Quando o proprietário, que ele não trabalha com atividade agrária, ele arrenda a sua propriedade para um terceiro que trabalha com atividade agrária, seja ela agricultura ou pecuária, diversos tipos de contrato aí que é possível o arrendamento. E lá no próprio Estatuto da Terra ele prevê que uma das cláusulas obrigatórias é disciplinar as formas de extinção e rescisão do contrato. Ou seja, é importante deixar bem claro quais são as hipóteses que geram a extinção ou a resolução do contrato antecipado. Por quê? Porque existe um princípio, e isso é um direito do arrendatário, que seja preservado o contrato de arrendamento pelo período contratado. E no próprio Estatuto da Terra e no regulamento fala que é direito do arrendatário a preservação desse contrato, salvo infração contratual grave ou violação legal. Porque, por exemplo, uma das obrigatoriedades do contrato é a manutenção e a preservação dos recursos naturais. Então, se o arrendatário, por algum motivo, cometer alguma infração contratual, a gente reputa que isso, uma infração legal no que diz respeito a questões ambientais, é uma infração grave que gera a rescisão contratual. Mas em se tratando de uma infração leve, por exemplo, daqui a pouco plantar uma cultura diferente ou alguma coisa que não ficou estabelecida aí no contrato que seja grave o suficiente para rescisão. É possível revisar o contrato para manter esse contrato estabelecido entre as partes, gerando a função social e preservando o direito do arrendatário? A gente entende que pode. Por quê? Porque como o proprietário, o arrendatário, ele tem direito a essa manutenção do contrato até o final, se uma infração leve, que não gere dano ambiental, que não gere um prejuízo muito forte para o arrendador e que seja possível manter a estabilidade e a harmonia entre as partes, esse contrato pode ser revisado no sentido de preservar a continuidade do contrato e não ser extinto. E aí você poderia invocar até o elenco em algumas situações, por exemplo, poderia fazer parte do pedido a preservação do contrato, ou se o próprio arrendatário ele cumpriu substancialmente o contrato, existe um princípio que é o cumprimento substancial do contrato. Então, se ele fez isso, é possível dizer que ele estava agindo de boa fé
e por conta de ele ter cumprido várias coisas no contrato e somente uma situação leve tenha gerado um descumprimento, ele possa permanecer com esse contrato. Ou também, se for alguma situação, sempre lembrando que não está prevista no contrato, mas que possa ser reparado pelo arrendatário, alguma coisa que ele possa, reparando essa infração, reparando esse dano que ele tenha causado e mesmo assim preservado o contrato, por exemplo, danificou uma cerca, danificou uma benfeitoria, se ele eventualmente reparar esse dano, é possível permanecer no contrato. O que a gente quer dizer? Não é justificativa para rescisão antecipada. Também a gente sabe que rege o próprio Estatuto da Terra, prevê que as normas devem ser, tal qual o Código do Consumidor prevalece a interpretação favorável ao consumidor, o Estatuto da Terra estabelece que a interpretação do contrato deve ser favorável ao arrendatário, inclusive prevendo que algumas cláusulas são irrenunciáveis. Por exemplo, uma delas é a renúncia de benfeitorias. Se o arrendatário fez benfeitorias no imóvel, ele deve ser ressarcido, mesmo se constar no contrato a vedação desse ressarcimento. Então também seria uma situação que caberia uma revisão para a manutenção do contrato. Uma outra situação seria o juiz, ele poderia adequar o contrato adequando a legislação agrária, por exemplo. Então, se tiver cláusulas que são irrenunciáveis pelo arrendatário, e aí gerar algum tipo de infração, o juiz pode corrigir essa ilegalidade, sempre lembrando que o contrato de arrendamento ele tem um forte dirigismo contratual para preservar a parte mais hipossuficiente. Então, seriam algumas hipóteses que a própria legislação autoriza que, não havendo uma infração grave, o contrato pode ser preservado. Então, seria isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que trata de uma situação muito específica, mas que, havendo a hipótese aí de você estar atuando numa causa em que o arrendatário de boa fé cometeu alguma infração, esse contrato não necessariamente vai ser rescindido. E num outro ponto, aí fica a dica para você que trabalha com contratos agrários, estabelecer muito bem as cláusulas que importem em rescisão do contrato, em resolução antecipada do contrato. Porque a própria lei estabelece que é obrigatório cláusulas sobre rescisão e hipóteses de extinção do contrato. Senão, o próprio artigo 32 do regulamento do Estatuto da Terra prevê ali 9 hipóteses de despejo. Então, qual é a interpretação? Caso não haja as hipóteses de despejo no contrato, deve-se cumprir a legislação onde estabelece ali quais são as hipóteses. Do contrário, o contrato deve ser preservado. Tá bem? Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso canal. Deixe seu comentário se gostou do conteúdo e até uma próxima.